Oi, gente, tudo bem? Chegando por aqui para mais uma aulinha básica. O nosso tema de hoje é tipos de representação. E existem várias formas de representar a realidade, através de mapas, cartas, plantas, croquis, maquetes, blocos de diagrama e até mapas táteis. Então, vamos à definição e a exemplo de cada um deles. Começando por mapas. E aí, quem sabe definir o que são mapas? Olha, gente, os mapas representam áreas grandes, como por exemplo, continentes, países, oceanos, estados. Então, o mapa, por representar uma realidade grande, essa realidade, essas grandes extensões de terra, precisam ser reduzidas milhares e milhares ou até milhões e milhões de vezes para poder caber no papel. Por isso, os mapas eles utilizam-se de escalas pequenas, como esse aqui, olha só, que essa realidade teve que ser reduzida 79 milhões de vezes para poder ser representada aí, tá? Então, são escalas pequenas para representar áreas grandes. E cartas? As cartas, elas representam áreas menores que as que os mapas representam. Então, as cartas, por exemplo, representam trechos de cidades. Esse aqui, por exemplo, está representando a topografia da região de Andrelândia, Minas Gerais. Essa outra carta está representando topografia do distrito industrial, de um distrito industrial. Então, as cartas também podem representar trechos de relevo, como morros, serras, né, montanhas. Podem representar trechos de vegetação, de hidrografia, que é um conjunto de rios, lagos, riachos que banham uma região. Essa carta aí, por exemplo, está mostrando as grandes unidades de relevo que compõem o território de Cubatão, São Paulo. Então, assim, são áreas menores que são representadas, porém, como a escala aí é média, né? A escala de 1 para 25 mil até 1 para 100 mil é uma escala média. Dá para ver mais detalhes daquilo que está sendo representado, né? Dá para ver as serras com mais detalhes, os rios. Então, de forma mediana aí, tá ok? Vamos lá. As cartas, geralmente, elas são feitas a partir de imagens obtidas com a aerofotogrametria, que é o quê? São máquinas fotográficas especiais acopladas em aviões, drones, helicópteros, que captam imagens daquela realidade e depois de captar essas imagens, né, elas são levadas para serem trabalhadas, estudadas e a partir delas fazerem as cartas. Geralmente as cartas são feitas em mais de uma folha que se articulam entre si. Os mapas são feitos em uma única folha. As cartas não, por apresentarem mais detalhes, elas são feitas em folhas separadas que depois são trabalhadas juntas, tá? Seguindo, plantas. O que são plantas? As plantas representam áreas bem pequenas, pequenas mesmo, como uma casa, por exemplo. A maioria das pessoas já ouviu falar: ah, vou fazer a planta de uma casa, a planta da minha casa. Então, o que mais as plantas podem representar? Bairros, quarteirões, ou seja, gente, espaços pequenos. Por serem espaços pequenos, eles precisam ser reduzidos poucas vezes para caber no papel. Por isso, as plantas, elas utilizam escalas grandes, né? De 1 para 500 até 1 para 25 mil. É uma escala grande. Dá para ver todos os detalhes aí do que está sendo representado, ok? Croquis. O croquis é um desenho simples, feito à mão. Geralmente ele apresenta
representa um percurso, um endereço. Ele parece muito com os mapas mentais, né? Aquilo que a gente desenha para representar algo que está nas nossas ideias, na nossa mente, tá? E os croquis, eles também podem ser feitos em computadores e de forma mais aperfeiçoada, ok? Maquete. Gente, a maquete é uma representação tridimensional de uma realidade. Ela apresenta altura, largura e comprimento, tá? E ela pode ser feita numa escala ampliada ou reduzida. Então, eu posso fazer a maquete de algo que é bem pequeno e fazer esse algo bem grande numa maquete. Da mesma forma que eu posso pegar assim algo bem grande na realidade e fazer uma maquete pequena daquela realidade. E a vantagem da maquete é que ela permite visualizar os detalhes daquilo que está sendo representado. Aqui a gente tem a maquete de uma cidade e aqui a maquete do estádio do Barcelona. Bloco diagrama, o que é? É uma representação também, pode ser de trechos da superfície da Terra, pode ser de fenômenos naturais, né? O bloco diagrama ele é feito em uma superfície plana, numa folha de caderno, num quadro, numa tela de computador. Só que são utilizados recursos técnicos que enganam o nosso cérebro e dá a entender que é uma imagem tridimensional, com várias dimensões, como essa que vocês estão vendo aí na tela, né? Ela está sendo representada em um plano, só que as cores, os recursos que são utilizados tornam essa imagem aí bem real e com a impressão de que ela tem várias dimensões, tá? Mapas táteis, para finalizar, são os mapas que podem ser lidos com as mãos. Então, eles apresentam alturas, formas, texturas que permitem aí uma pessoa com deficiência visual de ler e entender a informação que está sendo transmitida pelo mapa. E é isso. E agora nós temos uma atividade para que a gente possa praticar e construir ainda mais conhecimento. Um abraço, bons estudos. Motivação sempre.